Olá, queridos, boa noite. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É um prazer estar com você aí no seu lar e nós aqui participando desse culto no lar e pedindo a Deus que o Espírito Santo possa estar nos ensinando nessa noite com a sua palavra e pedindo a todos vocês que estejam participando aí que possam estar dando algumas sugestões aí de louvores. Olha aí que legal. Se você der alguma sugestão, mas não vamos dar muitos, vamos dar uns 2 louvores ou um louvor para que a gente possa dar essa sugestão para em todos os lares a gente estar louvando junto quando terminarmos esse período de 20 minutinhos aqui com vocês. Aí a gente vai estar louvando o mesmo louvor, vai ser bem legal. Eu gostaria que vocês abrissem aí a sua Bíblia no livro de Romanos, aos Romanos, no capítulo 8, nós vamos ler o versículo 28. Para nós começarmos. E enquanto você está abrindo aí a Bíblia, curva a tua cabeça, vamos estar orando ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, graças te damos, obrigado por esta noite, pedimos, Pai, que a tua palavra, Senhor Deus, seja uma semente no nosso coração e que o teu nome venha a ser exaltado e glorificado nas nossas vidas. Abençoa cada família, Pai, onde estamos nessa noite juntos, participando desse culto. Que o teu grande amor possa ser estabelecido sobre nós, Pai amado, e que o teu bem, Senhor Deus, o bem maior, Pai amado, o teu Filho Jesus Cristo, possa ser o nosso alicerce na nossa vida durante todo o tempo até que tu volte. Obrigado, nós te amamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos lá, irmãos, vamos ler o Romanos, capítulo 8, o versículo 28, que vai nos dizer assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu plano. Amém. Esse texto é muito lindo, ele nos coloca em uma posição favorável, no sentido da bondade de Deus, onde todas as coisas contribuem para o nosso bem. Isso é maravilhoso e é uma delícia poder falar sobre isso. Mas esse versículo ele tem coisas muito mais importantes para nós do que talvez só as bênçãos de Deus. Ele vai revelar para a gente um monte de cuidado de Deus através desse versículo. E eu gostaria de tirar pelo menos 3 para que a gente possa estar pensando junto nesse versículo. O primeiro está aí no capítulo 8, no versículo 1, a graça. Olha como isso é importante. Vai nos dizer assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso nos revela o porquê do grande amor de Deus. Porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho como unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. E nós podemos olhar para esse versículo que não há nenhuma condenação, porque Cristo no Calvário, Ele pagou todo o preço pelas nossas culpas, pelas nossas dívidas. Ele foi lá e comprou e pagou um alto preço por nós. Então, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa é a primeira, é a graça de Deus revelada em Jesus para nós. Isso é maravilhoso. Segundo, está aí no capítulo 8 de Romanos, e é o versículo 18, que é a esperança. Olha que legal aqui. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de se revelar. Porque para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente eles não podem se comparar com a graça que há de se revelar em nós. Olha como é importante nós prestarmos atenção nesse bem, que tudo coopera para esse bem. E as aflições,
os momentos de dificuldade, as dores, as incertezas da vida, essas coisas elas vão contribuindo para o nosso bem. Porque nós precisamos, irmãos, ter essa certeza de que verdadeiramente essas coisas elas vão nos aprimorando, elas vão nos lapidando, elas vão nos moldando para que nós possamos ter ser referências melhores, para que nós possamos ser servos melhores, para que verdadeiramente Cristo ele seja estabelecido na nossa vida, que possamos ser mais parecidos com Ele. Então, nós temos o primeiro, a graça, nenhuma condenação há. Jesus já pagou todo o preço que havia sobre as nossas vidas. Segundo, a esperança, porque para mim eu tenho por certo que as aflições elas são para nos aperfeiçoar, para que venha nos direcionar na vida. As aflições elas têm parte com isso. E elas fazem com que nós nem podemos comparar com a graça que há de ser revelada a nós. E a terceira, o Espírito Santo, que está aí no versículo 28, que vai dizer: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, nós temos a graça do Senhor, nós temos a esperança nele e nós temos o Espírito Santo. Porque nós não sabemos, irmãos, como orar, não sabemos como pedir, não sabemos, mas é o Espírito Santo de Deus que intercede por nós, é Ele que com gemidos inexprimíveis, Ele se coloca em nosso lugar e Ele vai lá e fala com o Pai tudo aquilo que está no nosso coração. Então, são três coisas que são fundamentais para que essas coisas contribuem justamente para o bem. E eu queria continuar aqui no bem, juntamente para o bem. Esse bem aqui, irmãos, ele é explicado no versículo 29. Vamos ler o versículo 29 aí, que vai dizer assim: porque os que dantes conheceu, também os escolheu, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha, irmãos, esse bem não é o bem de transformar coisas ruins em coisas boas. Esse bem, ele é um bem que nos transforma à imagem de Cristo. É um bem que nos transforma. Então, esse bem é ele que nos transforma à imagem de Cristo. Então, é um bem que mexe com o nosso interior, que nos transforma, que nos faz ser pessoas novas em Cristo. Então, não é o bem das coisas, mas é o bem da transformação. O apóstolo Paulo fala que é o bem da transformação da nossa vida em Cristo, de sermos semelhantes, de sermos parecidos com Ele, de buscarmos os melhores caminhos ensinados por Ele. Mas se nós perguntarmos, isso é fácil, irmãos? Não é fácil. O próprio apóstolo Paulo, ele fala algo importante que está no capítulo 7 de Romanos, no capítulo 19 e 20, no versículo 19 e 20. Capítulo 7, versículo 19 e 20. Paulo vai dizer assim: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Olha como isso aqui é importante para entender esse bem. O que Paulo está dizendo que não é fácil ser conforme à imagem de Cristo. E uma das coisas que Paulo ele relata aqui nesse texto, que é de muita importância para todos aqueles que querem ser a imagem de Cristo, a primeira coisa é saber que é pecador. Reconhecer que é pecador, que não há bem nenhum em nós, que não há condições em nós nenhuma de sermos salvos se não for pela graça, pela misericórdia de Deus e se não for através de reconhecer os nossos pecados. Quando nós reconhecemos os nossos pecados, estabelece em nós uma sinceridade e estabelece em nós uma humildade de reconhecer que nós necessitamos de Cristo, de que nós necessitamos do Espírito Santo. É por isso que no versículo 26 vai dizer que o Espírito ele intercede por nós. Então, não é fácil lutar contra nós mesmos e sermos parecidos com Cristo.
Mas é de extrema importância, querido, que nós possamos nos humilhar e pedir a ajuda do Espírito Santo para que as coisas verdadeiras, para que a imagem de Cristo seja revelada em nós. E por que eu estou falando sobre esse texto dentro de um culto de família? Por quê, irmãos? Porque não existe coisa melhor para dentro da nossa família se nós não nos transformarmos à imagem de Cristo. É através da imagem de Cristo que nós vamos ter um relacionamento de verdade com Deus, de um relacionamento de verdade com o Espírito Santo. É nele que nós vamos reconhecer que somos pecadores, que somos falhos e que precisamos uns dos outros. E quando nós levantamos essa possibilidade de que nós somos pecadores, uma das coisas que sai de dentro de nós é o direito de querer ter a última palavra, é o direito de querer ser o dono da verdade, porque reconhecer que é pecador é saber que nós precisamos de Cristo, precisamos ser auxiliados pelo Espírito Santo e precisamos ser perdoados por Ele. E quando nós buscamos a cada dia a ter essa imagem de Cristo dentro do nosso lar, pense, um esposo que procura ter a imagem de Cristo, ele vai ter na esposa os melhores sorrisos, os melhores olhares, porque ele não vai ser mais aquele cara duro dentro de casa, mas ele vai ser alguém quebrantado pelo Espírito Santo, aonde vai nascer dentro dele, o Espírito Santo vai mover dentro dele os frutos do Espírito, perdão, o amor, a graça, vai estar sendo estabelecido dentro do lar. Pensa numa esposa que, sendo transformada por Cristo, a imagem de Cristo, a alegria que tem esse esposo quando chega em casa e recebe os sorrisos mais lindos que pode ter nessa terra, os melhores olhares que pode ter nessa terra, porque ela está esperando que quem vai chegar em casa é alguém que tem semelhança de Cristo. E quando temos a semelhança de Cristo, é impossível o perdão não estar no nosso meio, é impossível a graça não estar estabelecida em nós. Pensa em um filho que quer ser a imagem de Cristo, que conhece que precisa ter a imagem de Cristo dentro de um lar, a função, a importância dele de dar, de ser tão valoroso para essa mãe. Irmãos, ser a imagem de Cristo faz com que as circunstâncias em nossa volta elas mudem. É por isso que tudo coopera para o bem, porque uma família que está buscando ter a cada dia, ser mais parecido com Cristo, os dias difíceis eles vão chegar, mas eles não vão ser capazes de roubar a paz de dentro da casa. Eles vão contribuir para o dia, eles vão contribuir para essa família. Talvez Jesus, em alguns momentos, não teve um travesseiro muito confortável para deitar e deitou em pedra, passou por momentos de dificuldade. Em alguns momentos foi perseguido, foi abandonado pelos seus discípulos, pelos seus amigos. E talvez isso foi só para moldar a pessoa dele, e esse é o bem que nós temos. Essas coisas todas, elas são para nos tratar e nos fazer mais parecido com Cristo. Que nesta noite você possa compartilhar esse texto, esses versículos lidos junto com quem estiver com você do seu lado. E se você estiver sozinho, por favor, releia, pense nele, converse com Cristo, converse com o Senhor, peça o Espírito Santo para amadurecer coisas que ainda não amadureceram dentro de você. E se você está com o seu familiar, divida esse texto com ele e vamos juntos estar celebrando ao Senhor para o restante desse culto. Que Deus possa estar abençoando a sua família, e vamos buscar, irmãos, a cada dia ser mais parecido com Cristo. E que a graça, e que o amor, e a salvação, e o poder de Deus seja estabelecido sobre a nossa vida. Nós somos gratos, obrigado por esses minutos, que Deus possa estar abençoando, e vamos continuar com o nosso culto. Adore ao Senhor aí da sua casa, em nome de Jesus. Amém.